Bateu aí o desespero no senhor Eduardo Bolsonaro e no Bolsonaro também. Por quê? Olha, hoje, segunda-feira, dia 16, acabou o prazo para a defesa do Bolsonaro e dos outros 8 réus no STF para pedirem diligências ao Supremo Tribunal Federal, que podem ser acatadas ou não pelo ministro Alexandre. Depois dessas diligências, que devem durar aí alguns dias, entra o prazo para o Procurador-Geral da República pedir a condenação e pedir já muitos anos de jaula para esses réus. E aí vai entrar o prazo para eles fazerem aí as suas alegações finais e já vai para julgamento. Tem, obviamente, no meio disso o recesso do judiciário, mas assim que acabar o recesso já deve ir a julgamento. Então estou em pânico. A única salvação que o Bolsonaro vê aí para o seu futuro é o Donald Trump. Porém, Donald Trump está neste exato momento a caminho do Canadá, onde já está também chegando Luiz Inácio Lula da Silva. Também já está no Canadá, já chegou no Canadá, a presidenta do México, Claudia Sheinbaum. Também está no Canadá a presidenta da União Europeia, Ursula von der Leyen. Também está lá no Canadá já o chanceler, o primeiro-ministro da Alemanha, então de outros vários países, porque ocorrerá lá o encontro do G7. Se você não sabe o que é G7, quando eu era criancinha, eu lembro que eu assisti o Jornal Nacional uma vez e estava lá mostrando o encontro do G7, que era lá Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, enfim, os países mais ricos e mais industrializados do mundo. E lembro de perguntar uma vez para minha mãe: mãe, um dia o Brasil vai fazer parte do G7? Ela falou: olha, muito provavelmente não, porque do jeito aí que está a política, né, porque era governo Fernando Henrique, olha, são 7 países mais ricos do mundo, o Brasil não está nem próximo. Quem diria que depois, no governo Dilma, chegaríamos aí a ser a 6ª maior economia do mundo e que a projeção é que em 2026 o Brasil seja novamente a 6ª maior economia do mundo. E o Brasil é convidado para o G7, que envolve aí não são mais os 7 países mais ricos do mundo, porque a China é o 2º país mais rico e não faz parte do G7, mas envolve aí países que ficam no espectro ali dos Estados Unidos. E o Brasil é convidado especial, assim como o México, que está bombando na economia, é convidado especial. Pois bem, o que está apavorando o Bolsonaro é que, quando há esses encontros, tem sempre um lugar onde os líderes ficam ali, os chefes de Estado, claro, com seus tradutores ou algum outro assessor, e eles ficam livres para conversar entre si. O Bolsonaro, no encontro do G20, por exemplo, quando ele era presidente, os únicos que quiseram conversar com ele eram os garçons. Foi na Itália esse encontro do G20 aqui. Aí o Bolsonaro ficou, tá aqui o Tenente Coronel Cid e tudo mais, e o Bolsonaro ficou aqui conversando com os garçons, porque nenhum chefe de Estado quis conversar com o Jair Messias Bolsonaro. Nenhum. Ele ficou lá perambulando. Foi num desses encontros que ele se encontrou aí com um ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, que é defensor aí do meio ambiente, e ofereceu entregar a Amazônia para os Estados Unidos, e depois o Bolsonaro disse que não sabia com quem estava falando. Quer dizer, ele fala: pô, esse cara é americano, é dos Estados Unidos? Pô, você não quer a Amazônia? Foi mais ou menos assim a conversa do Bolsonaro, e o Al Gore, que é defensor do meio ambiente, ficou assim: que loucura é essa? Pois bem, foi num desses encontros, aí no caso do G20, mas no G7 ocorre a mesma coisa, que o Obama puxou o Lula e falou: olha, o Lula é o cara mais popular do mundo. Aqui o Obama encontrou o Lula, apertou a mão do Lula e falou: esse é o cara aí, ó. E rasgou elogios ao Lula. Foi num desses encontros. Ele é o político mais popular da Terra. Porque ele é boa pinta. Pois bem, quem diria que 6 anos depois o governo Obama estaria dando um golpe de Estado na Dilma, que culminaria na prisão do Lula sem provas. Todos eles treinados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos do Obama. Pois bem, você vê aí como são as coisas. Agora estarão lá Lula e Donald Trump. E os bolsonaristas estão apavorados, porque se o Lula conversar 5 minutos com o Trump, ele dobra o Trump. E alguns vão falar: não, Thiago, mas o Trump é um genocida, é um maldito. Como o Obama é um genocida, se você não sabe, Obama cometeu um genocídio na Síria, onde ele assassinou mais de 1 milhão de pessoas e destruiu o país inteiro para colocar lá um grupo terrorista. Hoje a Síria é governada pelo Estado Islâmico, que foi financiado pelos Estados Unidos no governo Obama. Ele também fez um genocídio na Líbia para assassinar o presidente da Líbia, que era o Gaddafi, que era bem anti-imperialista e anti-Estados Unidos. A Líbia era o país da África que tinha os melhores índices sociais, tinha índices sociais aí comparados com países da Europa. E aí a Líbia entrou aí num mar de corrupção e num mar de desgraça depois aí da intervenção dos Estados Unidos para levar a democracia. Governo Obama.
tão genocida quanto o Biden, quanto o Trump, quanto o Bush, quanto o Clinton, quanto o Bush pai, quanto o Reagan, e aí vai, todos eles genocidas da pior espécie. Acontece que, quando o Trump conversou com outro presidente de esquerda, que é o ex-presidente do México, o López Obrador, também acreditava-se que ia dar briga entre eles, porque eles estavam ali nos bastidores, ali, falando cada um em seu país, se atacando. Quando os dois se encontraram, em menos de 10 minutos de conversa, o López Obrador dobrou o Trump 10 vezes, a ponto de ele, na frente do Trump, enquanto o Trump aí falava em construir, já estava começando a construir muro com o México, culpava o México por todos os problemas dos Estados Unidos, ele falou Viva México na frente do Trump e o Trump ainda fez assim, ó. Aqui com você. Viva México! Viva México! Viva México! E ele ainda fala beautiful, beautiful, falou o Trump lá, lindo, lindo, lindo. Você conseguiria imaginar isso? Pois bem, a presidenta atual do México também dobrou o Trump. Ele, em várias entrevistas, ele chegou a dizer, cheguei a mostrar aqui, que olha, eu falo com muita gente, eu não aprendo nada com ninguém, mas ela é uma mulher muito inteligente, com ela eu aprendi coisas. E sempre elogia a presidenta do México. Nunca se encontraram pessoalmente, vão se encontrar agora no G7. Ela que é amiga do Lula. Isso está apavorando o bolsonarismo. Estão apavorados, porque se o Lula consegue lograr, e ainda mais com a ajuda da sua amiga, a presidenta do México, consegue lograr ali dobrar Donald Trump, a última esperança do Bolsonaro, que eu venho aqui debochando faz meses, que é uma esperança bem vazia, que é aquela de que o Trump vai interceder por ele, ou fazer algo contra o Alexandre de Moraes, ou contra alguém, essa esperança vai pro espaço. Porque se o Eduardo Bolsonaro inventa que está na Casa Branca, e é incrível que sempre que ele inventa que está na Casa Branca, ele grava um vídeo do lado de fora. E quando eu digo do lado de fora, não é que ele está no jardim, numa área reservada, que deixaram ele entrar ali só porque ele tem contato com o Trump. Não! Ele fica do lado de fora, onde qualquer turista pode ir. O que indica, na minha opinião, humilde, se o Eduardo tivesse acesso a dentro da Casa Branca, com o Trump presidente estando ali, ele gravaria trocentos vídeos lá dentro, nos corredores, dentro do jardim, perto do salão oval, falando, olha aqui, nessa direção é a sala do Trump, tá ali o cara, ó, ele vai impor sanções, falaria com quem tá se reunindo e tudo mais, porque nas pouquíssimas vezes, isso quando o Bolsonaro era presidente, em que ele teve algum acesso ao Trump, ele postou inúmeros vídeos. E não adianta o bolsonarismo falar, não, mas é porque o Eduardo Bolsonaro tá fazendo isso secretamente, porque senão o Alexandre vai persegui-lo. Não adianta falar isso, porque na época o Trump estava ali organizando um golpe de Estado. Vamos lembrar que o Trump tentou dar um golpe no dia 6 de janeiro de 2021. O Eduardo Bolsonaro foi à Casa Branca no dia 5. Então era tudo secreto que estava fazendo ali o Trump e o Eduardo postou tudo. Tudo. Inclusive quando o Trump deu o golpe ali, eu mostrei um dos organizadores do golpe do Trump dizendo, ó, ontem estive com o filho do presidente do Brasil, Bolsonaro, e aí alguém interrompe o cara e ele para de falar o que ele ia falar sobre o Eduardo Bolsonaro, porque alguém o interrompe na live que ele estava fazendo, mas estavam juntos ali na reunião em que tentaram organizar o golpe. A CPI, que teve nos Estados Unidos, que investigou a tentativa de golpe, e aí depois o judiciário não fez nada com o relatório daquela CPI dos Estados Unidos, a CPI mostrou que o Eduardo Bolsonaro e seus colegas estavam ali, gente indicada por ele, naquela reunião. Veja, era secreto, ele publicava. Por que agora ele não publica? Ah, Thiago, porque agora o Alexandre pode mandar prendê-lo. Pô, mas ele não está nos Estados Unidos e é amigo do Trump, que não está nem aí para mandado de prisão, para nada, né? Ele nem deputado é mais. Se ele tivesse com medo de mandado de prisão, ele não ia abdicar do mandato, que já ele vai ser caçado por faltas, e perder o foro privilegiado. E ainda correu o risco, tem uma investigação contra ele aí por obstrução de justiça, correu o risco de ser condenado a 4 anos ou mais, vai pegar mais de 4. Mas se pegar 4 anos no mínimo, ele já se torna ficha suja. Nem candidato ano que vem a nada vai poder ser. Estranho, né? Então, você vê que a narrativa do Bolsonaro de tentar falar, olha, sou amigo do Trump, é uma narrativa bem vazia. Por isso está o pânico, porque o Lula não tem uma reunião agendada entre ele e o Trump, mas tem o interesse aí do governo do Brasil de conversar com o governo dos Estados Unidos para evitar futuras tarifas e sanções, porque o Trump está ameaçando todo mundo. Inclusive está lá a presidenta da União Europeia, que é a Ursula von der Leyen, e ela está lá numa missão muito difícil. A von der Leyen, ela é uma genocida também. Ela apoia o genocídio de Israel, ela aí
faz com que os países europeus, ela que mais articula isso, vendam armas para Israel matar mulheres e crianças na Palestina, e ela deu uma declaração hoje de manhã, vergonhosa, dizendo que Israel tem todo o direito de atacar o Irã, que é um país soberano, porque o Irã é a maior ameaça que existe ao Oriente Médio. Você fala, que coisa, no Oriente Médio faz um tempão que não tem guerras. Todas as guerras que tiveram lá foram os Estados Unidos atacando alguém. Atacou o Iraque, atacou o Afeganistão, atacou a Síria, atacou a Líbia, antes aí teve a Guerra do Golfo, atacou o Kuwait e o Iraque também, antes disso atacou o Irã. O Irã nunca atacou absolutamente ninguém. Quando não são os Estados Unidos atacando, Israel, nas últimas 3 semanas, Israel atacou o Egito, o Líbano, a Síria e, obviamente, a Palestina. A Palestina dos dois lados, na faixa de Gaza, que é onde eles dizem que tem o Hamas, que é tão perigoso, que é uma guerra contra o Hamas, que só um lado ataca e o outro só morre. E a Cisjordânia, onde não tem Hamas. Mesmo assim, Israel bombardeou a Cisjordânia. Você fala, que coisa. O Líbano não tem nem exército, foi bombardeado. O Egito não tem nada a ver com isso, foi bombardeado. A Síria também foi bombardeada. E olha que o governo da Síria é um governo pró-Estados Unidos, que é o governo que era o líder do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, é o atual presidente da Síria. Primeira coisa que ele fez quando assumiu o governo da Síria foi proibir mulheres de falarem na rua. Mulheres não podem mais falar na rua na Síria. Seria bom, hein? Síria, Estados Unidos levando democracia a todos. Aí Israel atacou o Irã dizendo, olha, é um ataque preventivo, porque senão o Irã pode nos atacar no futuro. O Irã que nunca atacou ninguém. Irã que é um país do BRICS. Essa é uma guerra dos Estados Unidos contra os países do BRICS. Eles conseguiram uma guerra contra a Rússia, uma guerra por procuração, usando ali a Ucrânia. Estavam tentando uma guerra contra a China em Taiwan, mas o governo de Taiwan não foi tão irresponsável e tão corrupto quanto o governo da Ucrânia. Então essa está aí em espera, mas eles querem uma guerra contra a China. E estavam querendo uma guerra contra o Irã, que hoje é um país muito aliado dos BRICS, faz parte do BRICS, mas dos países do BRICS há aqueles que estão mais aliados da China e da Rússia. O Irã é um deles, e aí conseguiram uma guerra contra o Irã. E aí você vê, o Biden falava em guerra contra o Irã já em 2021 e 2022. O Trump falava que o Biden queria uma guerra contra o Irã em 2020. E aí quem fez a guerra? O Trump, fingindo que não tem nada a ver com isso, contando aí com a assessoria de imprensa que ele tem em toda a imprensa mundial aí, ocidental, dizendo que não é comigo, mas todo mundo sabe que é com ele, e que é ele aí quem manda as armas para Israel, manda o dinheiro para Israel, e quem quer que Israel aí faça uma guerra contra o Irã. O que não esperavam é que o Irã, com as armas russas, o Irã tem tecnologia aí para furar o domo de ferro de Israel e conseguiu bombardear Israel, o que jamais tinha acontecido antes. Israel pediu ajuda dos Estados Unidos, o Irã pediu ajuda dos países árabes, a Arábia Saudita, que tem uma rivalidade com o Irã, e esse é o motivo da Arábia Saudita não ter entrado no BRICS, chegou-se até a anunciar, mas eles não mandam representante para as reuniões, então na prática não são países do BRICS, mas a Arábia Saudita declarou aí apoio ao Irã, o Paquistão, que é uma potência nuclear, anunciou apoio ao Irã e disse que todos os países muçulmanos devem apoiar o Irã. O Paquistão, que faz aí algumas semanas, estava numa guerra contra a Índia, uma guerra que durou poucos dias, e que o governo indiano não fazia ideia da surra que ia levar. O Paquistão não teve nenhum avião abatido na guerra contra a Índia e abateu todos os aviões da Índia que estiverem em combate. A Índia ficou surpresa com a força do Paquistão, que usa armas e aviões chineses. Então, veja, uma potência aí que está declarando apoio ao Irã. E Israel tem apoio aí da União Europeia, da imprensa toda ocidental, que faz aí assessoria de imprensa de genocida, e dos Estados Unidos, que dizem que a maior fonte de problemas ali é o Irã, que nunca atacou ninguém, e não Israel, que está cometendo um genocídio e, no meio do genocídio, ataca outros países aí aleatoriamente, atacou inclusive o Irã no ano passado, e fica por isso mesmo, porque Israel pode tudo, né? Israel tem assessoria de imprensa na Globo, em toda a imprensa mundial. Pois bem, o Lula, obviamente, está advogando pela paz. Esse é um dos motivos pelos quais parte da esquerda, e a esquerda antipetista, que é aquela esquerda que a direita gosta, começou a cobrar que o Lula rompa relações com Israel. O Lula é um conciliador, ele não rompe relações com ninguém. O Brasil não é um anão diplomático que sai lá rompendo relação com A, B ou C só para mostrar discursinho. Que é essa parte da esquerda antipetista, que é a esquerda que a direita gosta, você percebeu que eles sempre estão no discursinho e nunca tem uma ação prática. Se o Brasil rompesse relações com Israel, não ia poder trazer de volta o Thiago Ávila, que estava na Flotilha da Liberdade e foi ali sequestrado ilegalmente por Israel e torturado lá em Israel.
não poderia ter sido repatriado. Os prefeitos, tem mais de 10 prefeitos bolsominions que foram a Israel, na surdina, fazer um curso de como derrubar a esquerda, que é mais ou menos isso que eles vão aprender lá, tá? Como derrubar a esquerda com fake news. É isso que vão fazer lá em Israel, e fazer lá turismo de genocídio. Esses prefeitos aí, agora querem apoio de quem? Do Lula, para tirá-los de Israel. E aí, se o Lula tivesse cortado relações, não ia poder trazer esses prefeitos, ou vários brasileiros que moram em Israel, gostem ou não do genocídio que está fazendo no país, tem gente que mora lá, e que mesmo sendo contra o que está acontecendo, mora lá, e precisa de ajuda do governo. Empresas brasileiras que atuam lá, queira ou não, é um país, tem empresas lá, que tem negócios lá. Por mim, romper relações ontem, só que o Lula é um conciliador e o Brasil não é um anão diplomático. Os únicos países que romperam relação com Israel foram Bolívia, Colômbia, Belize, países pequenininhos que na diplomacia mundial não valem nada, nem todos eles juntos. O único país aí que tem algum valor diplomático que rompeu relações com Israel foi a Turquia, mas por uma briga aí do presidente de lá com o Netanyahu. Eles brigaram feio no fim do ano passado. Só isso. Antes a Turquia estava até apoiando em determinados momentos o que Israel está fazendo na Palestina, tá? Inclusive foram bem cobrados por isso. Você vê que a China não rompe relações. A China condena tudo, a China declara aí apoio incondicional ao Irã, que é quem foi atacado nisso aí, mas a China não vai romper relações com A ou B ou C. Então veremos aí o Lula conciliador num G7 que está pegando fogo, porque tem uma guerra aí que pode escalar feio, a coisa pode ficar bem feia, inclusive o Irã disse aí que vai destruir todo Israel hoje à noite, falaram que vão destruir tudo, que vão bombardear lá tudo hoje à noite, não sabemos, e que tem aí gente de um lado e gente do outro. E olha só, a União Europeia, vai estar lá o Macron, que é da França, está lá a presidente da União Europeia, eles são, por mais que eles sejam aí de direita e sejam aí com Israel nessa parte da briga, Israel tem um governo de extrema direita, amigo do Bolsonaro, lembre-se, esse sim amigo, mais que o Trump. Esses aí estão com o Lula na luta contra a extrema-direita, porque o Lula está aí batendo na extrema-direita mundial. Quem está com ele nessa luta? O Macron, a líder da União Europeia, os países, a maioria dos países da União Europeia. Aí você vê como o xadrez geopolítico, as coisas são assim, bem amarradas. Tá? Pô, esse cara ele é bom numa coisa, pô, mas ele é meu parceiro na outra luta. Apesar que ele está apoiando Israel, que tem um governo de extrema-direita, ele é meu parceiro na luta contra a extrema-direita. Olha só que coisa, esse cara aqui é contra mim em alguma outra coisa, mas em outra ele é a favor. Então você vê que tem ali os meandros da geopolítica e ninguém sabe isso melhor do que Luiz Inácio Lula da Silva. Eu peço a sua inscrição no canal, veremos aí nos próximos dias o que vai resultar esse encontro do G7 que está apavorando o bolsonarismo. Falou!